Saqqara ou Saqqara. Esse é o nome dado a um sítio arqueológico, uma necrópole de uma das mais importantes cidades egípcias da antiguidade, a saber, Mênfis. Neste vídeo falaremos sobre essa incrível e fascinante necrópole. O meu nome é Maurício Eduardo e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Sigma. Antes de seguirmos com esse vídeo, se quiserem podem assistir a parte 1 dessa nossa série, a qual está disponível aqui no canal. Nela falamos sobre o Rio Nilo e sua importância para o desenvolvimento do Antigo Egito. Também, se gostarem do nosso canal, material e conteúdo, podem nos ajudar se inscrevendo no canal, nos ajudando com o vosso like, compartilhamento, comentários. Também podem adquirir o nosso e-book, ele está disponível para compra no site da Amazon, no link que está aqui na descrição. Também, clicando no botão Seja Membro, você ajuda muito o canal Portal Sigma, pois você se torna membro e tem acesso a benefícios exclusivos que nem mesmo um faraó teria. Bom, vamos então falar sobre Saqqara ou Saqqara. Os povos egípcios pensavam muito no pós-vida, ponderavam sobre a morte e como seria a vida no outro mundo. Pensando nisso, os antigos egípcios construíram estruturas funerárias e uma das primeiras foi em Saqqara, a qual está em pé desde 3000 a.C., ou seja, uma obra literalmente faraônica. Tais construções teriam sido usadas para sepultar os corpos de egípcios pertencentes às primeiras dinastias, e mesmo de fundadores do Egito, que possuíam altos cargos na época. Assim como o nome Saara do deserto é árabe, o termo Saqqara também o é. Mas existem outras ideias. O nome Saqqara pode ter sido derivado de Socar ou Soquer ou ainda Sequer, também Sócares. A divindade tem mais nomes do que Dom Pedro, não? Esse deus, representado às vezes com a cabeça de um falcão, era o guardião da necrópole e acreditava-se que esse era o deus da antiga região de Mênfis, assim como o deus Ptah. Soker era o deus dos artesãos, mas ele se tornou a divindade protetora dos ourives, mais especificamente, tendo em vista que Ptah era o protetor dos demais trabalhadores. Ptah também foi uma importante divindade em Mênfis. Faremos mais tarde um vídeo falando só sobre Mênfis e lá daremos uma atenção maior para essa divindade por nome Ptah. As primeiras pirâmides foram construídas em Saqqara e tais estruturas funerárias ficariam conhecidas por todo o mundo. Foi durante o reinado de Djoser, um faraó da terceira dinastia, que a primeira pirâmide fora construída. Junto ao rei do Egito se encontrava Imhotep, um gênio do Antigo Egito, sobre o qual já falamos em um vídeo sobre o Egito Antigo aqui no canal. É possível atribuir o título de pai da medicina a Imhotep no lugar do grego Hipócrates, mas a descoberta desse médico e arquiteto se deu anos mais tarde, quando o cargo já havia sido ocupado. Os antigos egípcios tinham um conhecimento medicinal incrível para a época. Mesmo há 2100 anos antes de Hipócrates, cirurgias e procedimentos médicos eram realizados, até mesmo o tratamento de estenose ou hipertensão intracraniana era realizado, e para isso se fazia necessário a trepanação, ou seja, a abertura do crânio, algo tremendamente complexo, mas que há milênios havia sido feito no Antigo Egito, e não apenas cirurgias, mas próteses também eram utilizadas nesse antigo império. A pirâmide escalonada de Djoser é imensa e muito mais que apenas um local para repousar os restos mortais do rei. A pirâmide tinha um conjunto enorme de câmaras e corredores e diversos itens que seriam úteis ao pós-vida. As colunas enormes e coloridas eram feitas de rochas calcárias e não há como ver essas estruturas ainda coloridas, pois a tinta não está mais presente.
mas a suntuosidade de tais monumentos ainda se mantém. Ainda em Saqqara, haviam eventos e rituais como a coroação anual do rei do Egito, o qual, mesmo sendo já o monarca, era coroado anualmente em uma espécie de cerimônia que ocorria em um pátio enorme situado à frente das mastabas arquitetadas por Imhotep. Nesses eventos chamados Rebset, o faraó precisaria demonstrar o seu poder e a sua força física, algo que mostraria a força de seu monarca ao povo. Nessa cerimônia, o rei deveria praticar atividades que revelariam a sua força à plateia, e nesses eventos o rei lutaria contra animais selvagens como um leão, por exemplo. Algo que deve ser levado em conta é que o animal era devidamente preparado pela equipe de sacerdotes reais e dessa forma o rei não corria perigo frente à fera. A primeira pirâmide do Egito possui uma altura assustadora de 62 metros e a sua base possui extraordinários 121 por 129 metros. Uma obra monumental do passado, e incrível saber que, mesmo sem as máquinas de construções atuais, tais projetos puderam ser levantados. Mais de 1.200 metros quadrados de área construída que impressionam qualquer pessoa que contemple a magnificência dessas obras. A pirâmide foi feita de rochas, mas se assemelha a um dos mais antigos materiais de construção utilizados no mundo, o famoso tijolo de adobe. A pirâmide possui 6 enormes degraus e isso nos revela uma construção em 6 etapas. Estamos neste momento sobre a magnífica e suntuosa pirâmide do faraó Djoser, que foi um faraó que erigiu a primeira construção tão magnífica que ficou conhecida como pirâmide. Diferente daquelas pirâmides que nós vemos ao longe, as famosas pirâmides de Gizé, que tem aquele formato triangular, essa, como já havia mencionado e como já viram, ela é uma pirâmide escalonada, é uma pirâmide de degraus. Nós podemos aqui, por meio desse game Assassin's Creed Origins, esse jogo maravilhoso desenvolvido pela Ubisoft, caminhar, e não só caminhar, podemos escalar a montanha, pisar sobre ela e contemplar, é claro, né, com base naquilo que os desenvolvedores do game fizeram, mas podemos caminhar pela pirâmide do faraó Djoser. Pirâmide essa que foi arquitetada pelo seu vizir, que também era médico, que também era astrônomo, que também era arquiteto e muitas outras coisas, o grande Imhotep. Aqui nós podemos ter uma visão dessa magnífica pirâmide, a famosa pirâmide do faraó Djoser. Nós temos o modo foto no game, que nos permite ampliar a imagem, aumentar a imagem, expandir a imagem. Aqui nós temos uma visão bem interessante da magnífica pirâmide do faraó Djoser. Ela foi construída durante o reinado dele há mais de 2000 anos antes de Cristo. Mas é claro, como já mencionado, essa pirâmide fantástica, extraordinária, incrível, que encanta por fora, é ainda maior em seu interior. Se aquilo que os olhos podem ver já encanta pela sua grandiosidade, pela sua grandeza, o subsolo ainda é muito amplo. Os corredores, os sistemas de túneis que estão em seu interior, que levam então aos sepulcros do rei Djoser, são ainda maiores. O sistema de túneis subterrâneos foi uma invenção arquitetônica fantástica, fabulosa, e através desse jogo nós podemos ter um vislumbre do que foi a grandiosa pirâmide.
O jogo até permite entrar em algumas regiões, não, é claro, explorar totalmente, nem saber como ela é, porque infelizmente não são todos os sítios arqueológicos que os que foram descobertos, né? Vamos levar em conta isso, que foram explorados em sua totalidade. A história é um quebra-cabeça gigantesco de muitas peças e dessas muitas, mais de 50% estão perdidas, portanto, não temos informações precisas sobre tudo, mas o que temos revela muito sobre a engenhosidade e arquitetura dos egípcios antigos. O game nos apresenta uma riqueza de detalhes sensacionais, e aqui nós podemos ver muitas e muitas rochas colocadas na construção. Eu não uso o termo pedra e prefiro utilizar o termo rocha, porque além de professor de história também sou professor de geografia, e tem um vídeo aqui no canal onde eu explico o que são rochas, o que são minerais, o que é um minério, e eu explico essa diferença entre rocha e pedra. Se quiser saber mais sobre isso, acessa o vídeo que está aqui no canal. Nós vemos aqui essa quantidade absurda de detalhes que o jogo possui. Parabéns novamente à Ubisoft por desenvolver um jogo desse. E eu agora estou aqui sofrendo, como todos podem ver, com uma tempestade de areia, o que é algo que pode acontecer no deserto. Eu obviamente não estou seguro aqui, estou gravando o vídeo aqui, claro que eu estou gravando, né, com o personagem que é o meu avatar ali, mas eu não estou nesse local, mas é uma tempestade de areia e não é muito agradável ficar em uma tempestade de areia. Eu imagino que não seja. Mas, olhando para a riqueza de detalhes que nós temos aqui, olha a quantidade de rochas que foi necessária para construir só essa região onde nós estamos aqui. Agora, imagina construir toda essa obra arquitetônica, literalmente faraônica, né? Porque pertenceu a um faraó. É uma quantidade absurda de rochas, uma quantidade absurda de material, de pessoas para produzir isso aqui. É realmente uma obra arquitetônica de grandes proporções. Mas isso foi construído, vale lembrar, há mais de 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, uma quantidade absurda de tempo, onde não existiam as técnicas de construção que existem hoje, não existiam os materiais de construção que existem hoje, não existiam as máquinas para as construções como as que existem atualmente, guindastes e muitas outras máquinas, caminhões, todo tipo de máquina que hoje facilita e muito o trabalho na área de construção civil. Nessa época isso ainda não existia, mas como os antigos egípcios utilizavam a matemática, a arquitetura e obviamente, né, a arquitetura necessita da matemática, fizeram o uso da matemática de uma forma extraordinária e até assustadora. Nós podemos ver hoje, através de games como esse, fotos, vídeos, e até para quem for viajar para Saqqara, vão poder observar essas obras magníficas e contemplar que eles sim utilizaram a matemática de forma assustadora para desenvolver algo tão fascinante como é essa estrutura, a pirâmide do faraó Djoser. Diferente do que muitos podem pensar, essa enorme pirâmide não foi erigida por escravos, mas foi construída por trabalhadores que eram atraídos pelos altos salários, mas eles obviamente não eram pagos em dólar, mas com cereais, leite e até mesmo cerveja. Eles poderiam até ter isenção de impostos. Sim, meus caros, os impostos já existiam há milênios de anos atrás. São antigos, não? Mas, se a vista da pirâmide escalonada impressiona, o subterrâneo é ainda mais fascinante. Abaixo do solo haviam corredores e câmaras de cerca de 30 metros. Diversos túneis ficavam localizados no subsolo e o sarcófago real se encontrava naquele local. É incrível saber da construção de uma pirâmide escalonada há mais de 4.000 anos e ter o conhecimento que a mesma possuía um complexo sistema de túneis subterrâneos é ainda mais fascinante. Mas então, nos diga aqui nos comentários o que você achou
dessa impressionante obra arquitetônica construída há milênios atrás. Está gostando da nossa série? Se sim, não deixe de escrever para nós aqui nos comentários. E se quiser ajudar o canal Portal Sigma, os meios de fazê-lo eu já mencionei no início deste vídeo. Muito obrigado a todos por assistirem a mais este material.